continuar o assunto das ditaduras da América Latina. Se você não viu o primeiro vídeo, não deixe de assistir. E também não deixe de assistir os próximos. Esse aqui é a segunda parte. Uma das primeiras ditaduras cívico-militares do período da Guerra Fria a se instalar na América Latina foi a do Paraguai. Ela iniciou em 1954 e durou até 1989, sob o governo de Alfredo Stroessner. Stroessner manteve-se no poder utilizando um aparato repressivo de perseguição às oposições, censura das comunicações e controle político, sendo eleito 8 vezes consecutiva. Porém, no início da década de 1980, a desaceleração econômica e a inflação desgastaram seu governo. Em fevereiro de 1989, Stroessner sofreu um golpe encadeado pelo general André Rodrigues, que convocou eleições, as quais ele mesmo venceu. André Rodrigues foi presidente até 1993, quando o primeiro presidente civil foi eleito, Juan Carlos Vamosí. No Chile, a ditadura iniciou em 1974 e durou até 1989, com um único presidente, Augusto Pinochet. A ditadura chilena foi implementada com a derrubada do presidente Salvador Allende, o primeiro governo socialista eleito democraticamente. Ao assumir o governo em 1970, Allende buscou alterar as estruturas econômicas por meio da nacionalização das telecomunicações e da promoção de uma reforma agrária. O governo Allende já havia estatizado a exploração do cobre, permitindo que os estadunidenses se tornassem acionistas minoritários. O governo enfrentou resistências internas, principalmente do legislativo e do judiciário e das forças armadas, além de empresários chilenos e estrangeiros. Em setembro de 1973, os militares deram um golpe e bombardearam o Palácio Presidencial, além de morrer lutando na defesa desse palácio. A liderança da ditadura foi assumida pelo general Augusto Pinochet, que implantou um modelo ultraliberal, privatizando a educação, a saúde e a previdência social. O governo Pinochet também intensificou a concentração de renda e dos lucros, abriu o capital econômico chileno a alguns grupos financeiros internacionais associados a grupos nacionais. Acompanhando o movimento generalizado ocorrido na América Latina na década de 1980, a ditadura chilena entrou em declínio quando a inflação, o desemprego e a dívida externa ruíram a base dos regimes militares. O cenário facilitou a transição democrática, que ocorreu gradualmente e de maneira institucional, tendo sido iniciada a partir da derrota do regime em um plebiscito convocado para o ano de 1988. Na Argentina, também houve a alternância de nomes na presidência, sendo que a ditadura cívico-militar ocorreu em 2 momentos distintos, com um intervalo pequeno de democracia entre eles. O primeiro período de ditadura na Argentina se instalou após o golpe de Estado de 1966, derrubando o presidente Arturo Humberto Illia. Esse período durou até 1973, quando houve um retorno do peronismo. A terceira esposa de Juan Domingo Perón, Maria Estela Martínez, conhecida como Isabelita Perón, foi a primeira mulher a ocupar a presidência da Argentina. Isabelita Perón foi derrubada do cargo por uma nova sublevação militar em março de 1976, que instalou uma nova ditadura cívico-militar na Argentina. Esse período foi considerado o mais violento da história da América do Sul. No início dos anos 1980, a Argentina atravessava uma grave crise econômica, inflação, dívida externa elevada, diminuição do poder aquisitivo da classe média e aumento da pobreza. Esses fatores causavam descontentamento da população com o regime. Nesse contexto, o governo argentino enfrentava um conflito militar externo, com o qual esperava conseguir prestígio, a Guerra das Malvinas. Os militares argentinos tentaram reaver do Reino Unido o controle sobre as Ilhas Malvinas. Apesar das vitórias iniciais sobre as tropas britânicas, a resposta da marinha inglesa liquidou as pretensões argentinas. Essa derrota desgastou ainda mais o regime ditatorial argentino, culminando em sua queda.
Ao longo dos anos, foi fundamental a constante atuação das Mães e Avós da Praça de Maio, que era um grupo de mães que passou a organizar manifestações de protesto em frente à Casa Rosada, que é a sede do governo argentino, cobrando do Estado o paradeiro de seus filhos desaparecidos. Esse grupo enfrentou os militares em uma época que era proibido manifestações públicas. O apelo ganhou repercussão internacional e as Mães da Praça de Maio, como ficaram conhecidas, continuaram a se encontrar semanalmente no mesmo lugar, mesmo após o período ditatorial. Após o fim da ditadura na Argentina, foi criada a Comissão Nacional para o Desaparecimento de Pessoas, responsável por investigar as violações dos direitos humanos e o paradeiro de pessoas vítimas da repressão. O Uruguai estava em uma terrível crise econômica ao longo da década de 1960. O país passou por um processo de declínio social e econômico com o início de uma guerra civil, uma luta armada perpetrada por um movimento de orientação marxista chamado Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, que contava com o apoio da Convenção Nacional de Trabalhadores. Esse grupo entrou em guerra contra grupos de extrema-direita, como o Juventud Uruguaia de Pie e o Esquadrão da Morte. Para controlar os conflitos, o presidente Juan Maria Bordaberry, apoiado pelas Forças Armadas, em junho de 1973, deu um golpe de Estado, fechando o Senado e a Câmara dos Deputados, iniciando um período ditatorial. Os grupos guerrilheiros foram tornados ilegais, os partidos políticos foram destituídos. Iniciou-se um duro período de repressão, censura aos meios de comunicação e combate a forças opositoras ao regime. Em agosto de 1984, foi assinado o Pacto do Clube Naval, que iniciou um lento processo de uma redemocratização do Uruguai. Pessoal, essa foi a segunda parte. Não deixem de assistir as próximas partes e se você não viu a primeira, volte lá e assista também, tá certo? Qualquer dúvida é só me avisar. Beijo!